quais são os fatores principais que podem estar atrapalhando o sono do seu bebê. Na verdade, são vários fatores que podem estar atrapalhando o sono do bebê, vários deles, né? Só que eu vou separar aqui 5 mais comuns, né? De vários desses 4 anos do projeto online, né? Que eu fui mapeando aí, geralmente, a maioria das vezes, está nesses 5, perdão, eu falei 4, mas são 5 fatores que podem atrapalhar. Primeiro deles, e eu falo isso toda hora, a primeira coisa que eu pergunto quando a mãe fala assim, não está dormindo, a primeira coisa que eu investigo, que é por ser mais comum, é fome. E às vezes o bebê está ganhando o dobro de peso e é fome. E muitas pessoas não entendem isso, e até profissionais de saúde. O neném precisa ganhar 700 gramas por mês nos primeiros 3 meses, 600 do terceiro ao sexto mês, pelo menos 500 do sexto ao nono mês. E às vezes precisa ganhar 600, está ganhando 2 quilos, 1,8 kg, igual eu já atendi muitos bebês assim. E o problema de não dormir é fome. Então, sempre o sono, o não dormir não é um problema, é uma consequência de alguma coisa. E uma delas é fome. Então, sempre investigar. E aí, como que a gente vai saber? O ganho de peso é importante, né? Se não está ganhando peso, é sinal que não está ingerindo as calorias. Agora, se está ganhando peso e mamando com uma frequência muito elevada, o neném pode estar compensando a baixa ingestão calórica ingerindo mais vezes ao dia. Compensa no final do mês, mas em consequência disso não consegue dormir. Então, fome é o principal dos 5, né? Outro fator muito intenso é algum fator do ambiente externo, e aí, desses fatores, um deles é agitação, claridade, excesso de estímulo, né? Então, quando a gente fala excesso de estímulo auditivo, principalmente, que atrapalha muito o bebê, né? E o irmãozinho mais velho conversando, a televisão ligada, a rua barulhenta, tudo isso atrapalha. Atrapalha o neném mamar e, consequentemente, atrapalha o sono. Atrapalha o neném dormir também diretamente, mas se atrapalha, mesmo que na hora do sono tá tudo tranquilo, mas na hora da mamada tá agitado, atrapalha. Então, os fatores externos. E aí, dos fatores externos, um eu separei como um fator isolado aqui, que é o calor. O calor é muito comum, porque o calor, as pessoas não acham que o bebê vai sentir calor, acham que vai sentir frio, e agasalho em excesso. Isso é muito comum, causa de não dormir, de não mamar direito, porque o neném fica incomodado, e, consequentemente, não consegue mamar adequadamente, fica irritado e acaba compensando na madrugada, a madrugada está mais fresquinho. Então, principalmente durante o dia, tome muito cuidado com o excesso de agasalho no seu bebê. Vai agasalhar se estiver frio, vai deixar mais peladinho se estiver fazendo calor, pode ligar, ventilador, isso não causa gripe, resfriada nos bebezinhos, então lembrar disso. Então, esse é um fator muito importante. O ambiente do bebê e, principalmente, toma cuidado com o calor. Se o neném está suando testinho, suando no que na hora da mamada, na hora do sono, pode ter certeza, tá? Que isso está impactando. Outro fator, que aí a gente entra em problemas, né? Problemas que o bebê pode ter e às vezes não está sendo detectado, é esofagite e rinite, são as ites, né? Qualquer inflamação no organismo do bebê. A esofagite, que é a queimação, uma das características do bebezinho chorar após a mamada. O que a gente espera? Que o neném mame e fique feliz depois da mamada, seja dormindo, ou seja acordadinho, tranquilo, dependendo da idade. Se o neném termina de mamar, chora, e isso acontece com todo bebê, eventualmente, na hora que passa da hora de dormir, ou porque está incomodado com alguma coisa. Agora, se quase toda mamada, ou em toda mamada, o bebê mama e chora depois, opa, pode ser uma queimação. E aí, quando você deita o neném no berço, a queimação piora. Então, a gente tem que lembrar disso. E o neném, ele não pode chorar depois da mamada, com muita frequência, porque se isso está acontecendo, pode ser porque não está conseguindo mamar direito, aí entra naquele primeiro fator. Não, mas eu ofereço o peito de novo, ofereço o leite e não quer mais. Ele está incomodado com o leite que está subindo. E às vezes a mãe percebe quando está golfando, mas nem sempre está golfando. Pode ser subir aqui, que aí o pessoal chama popularmente de refluxo oculto, né? Não é um refluxo, mas é uma esofagite, o leite subindo aqui queimando, tá? Então, se o neném chora depois da mamada, fica até. E a rinite? A rinite é uma obstrução que já pode acontecer desde que o bebê nasce, existe a rinite neonatal, mas comumente acontecer depois de alguns meses, quando tem um fator alérgico no ambiente, ou a criança que tem genética para isso, fica com uma obstrução nasal. E o neném que tem uma obstrução nasal, que respira roncando, ele não consegue entrar em sono profundo por muito tempo para manter um sono de qualidade. Então, ele fica com um sono mais leve, despertando mais, e pode ser simplesmente por uma obstrução nasal. Às vezes a mãe faz de tudo para resolver o sono e não consegue. E às vezes o nenenzinho está roncando e todo mundo, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Não é normal. O bebezinho que está roncando o tempo todo, que está com o narizinho entupido, tem que ver o que está acontecendo, tá? Isso pode acontecer quando está com uma gripe, um resfriado, que acontece ali, dura 7 dias, 10 dias, mas se o neném está cronicamente assim, precisa ser avaliado por um pediatra, dependendo da situação, até mesmo
por um otorrino. Agora, um outro fator, que é o quinto, não menos importante, apesar de ser raro, pode acontecer, e é a alergia alimentar. O bebezinho que está mamando às vezes leite materno, a mãe está ingerindo alguma coisa que está fazendo mal, e esse bebezinho está sofrendo com isso, não consegue dormir, a gente fica, é sono, é isso, é aquilo, e às vezes o sono é consequência de estar sentindo uma dor. É aquele neném que chora o tempo todo. As mamães que falam assim, meu neném ou está dormindo, ou está chorando, ou está mamando, é sinal, e que dorme muito pouco, né? Mas quando tá dormindo não chora. Mas aí acordou, tá chorando. Cala no peito. A gente precisa pensar em alguma coisa que está incomodando o bebê. E uma delas é a alergia alimentar. Ah, não, mas a alergia à proteína do leite de vaca é a mais comum de todas elas, apesar de ser raro. Mas a alergia à proteína do leite de vaca dá sangue nas fezes, dá evacua com muco, a criança regurgita e chora. Mas na fase inicial, às vezes nas primeiras semanas, ou até mesmo primeiros meses, às vezes o único incômodo, o único sintoma é não dormir. Então o nenenzinho que não está dormindo, que tá a mãe fazendo de tudo, e não está resolvendo, e principalmente o neném que está irritado o tempo todo, a gente precisa pensar em alergia à proteína de leite de vaca. Então esses 5 fatores são os mais comuns. Fome, mesmo ganhando peso, o neném que está mamando com muita frequência, se não estiver ganhando peso também, né? Se não estiver ganhando peso, é mais um fator. Calor, outros fatores externos, que é muitos estímulos, né? Rinite ou esofagite, que é a queimação, e alergia à proteína do leite de vaca. São os fatores disparadamente mais causadores do bebê não dormir quando a mãe está fazendo tudo que precisa ser feito, né? Porque pode ser falta de rotina, pode ser falta de alguma outra coisa que está... Mas a mãe que implementa a rotina e não funciona, a gente precisa pensar em uma dessas 5 coisas. Tem outras coisas também, eu estou trazendo aqui o que é mais comum, tá? Então sempre pense nisso. E fome é o maior fator. O maior fator. Se o seu bebê está mamando, então passa um pouquinho, quer mamar de novo, acorda, quer mamar de novo, não tá dormindo, mas tá mamando mais ou menos a cada 3 horas, ok. Então provavelmente não é fome. Tá ganhando peso, tá mamando mais ou menos a cada 3 horas, ok. A gente não vai marcar no reloginho, é livre demanda, mas se o seu neném está demandando o tempo todo, exceto se ele tiver uma semana de vida, que o volume do estômago é pequenininho, passou da segunda, terceira semana, já precisa dar um intervalo. Você não vai negar se ele pedir antes, mas se ele estiver pedindo o tempo todo, pensa que a possibilidade de ser fome, por não estar conseguindo extrair todo o leite naquela mamada. Às vezes o leite está lá, o neném quer mamar, mas ele não consegue por algum motivo, e os motivos disso acontecer são vários, né? Mas a fome como fator principal de não estar dormindo. Então, sempre, o sono não é um problema. O não dormir não é um problema. O não dormir é uma consequência de alguma coisa que está acontecendo com o seu bebê. Sempre. Não é assim, o sono. Por isso que eu sempre falo, a gente nunca resolve o problema de sono estudando sobre sono. A gente precisa estudar sobre alimentação, precisa estudar sobre rotina, precisa estudar sobre o ambiente, sobre estímulos do bebê, sobre emocional, tudo. Mas tudo impacta no sono. E quando algo está desajustado, a consequência é sono. E aí a gente impacta na gente o neném não dormir, né? Tanto porque o neném fica irritado, mas também porque a mãe, o pai, todo mundo fica cansado. Então, e aí, às vezes a pessoa busca por ajuda atrás de algo que vai resolver o sono. E às vezes o problema não é o sono é consequência. Então sempre pense nisso, tá bom?